Não confunda preocupação, ou para ser mais enfático, pré-ocupação com preparação. Não, eu não estou ansioso, eu só estou me programando, eu só estou planejando, eu só estou tentando me antecipar. Não. Existe uma diferença de preparação para preocupação. A preocupação te deixa exausto antes do gigante chegar. A preparação te prepara para quando ele chegar. Então como que é o preparo? O preparo é você se ferramentar, se encher. Você está pronto para algo. E a preocupação? Você não faz o que precisava fazer, não se enche do que precisava se encher. Você não está preparado para o que precisava se preparar. Mas a sua mente está desesperada por algo que ainda nem chegou. Cara, eu estou preocupado com esse ano, eu estou preocupado com esse mês, eu estou preocupado com esse contrato, eu estou preocupado com esse negócio, eu estou preocupado com essa reunião, eu estou preocupado com essa ligação que eu recebi, eu estou preocupado com o que vão falar, eu estou preocupado... Ei, irmão, guarda isso. Uma preocupação te deixa cansado antes do gigante. Uma preparação te deixa pronto para o gigante. Faz sentido? A Bíblia diz que quando Davi enfrenta aquele gigante, ele já tinha antes enfrentado urso e leão. Eu já falei sobre isso aqui. O preparo de Davi não era só um preparo em relação à luta, porque senão a gente vai acreditar que o poder sobrenatural de Deus em Davi estava ligado a um preparo como um lutador. Davi não venceu o gigante porque ele era um bom lutador apenas. Davi venceu o gigante porque ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio uma ursa. Ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio o leão. E ele sabia confiar no Deus do livramento quando veio o gigante. A história do preparo de Davi não fala sobre um lutador de MMA sendo preparado com animais para quando fosse lutar com seu maior opositor. A história de Davi fala sobre o preparo de um homem de Deus que aprendeu a confiar no meio de animais e algumas retaliações quando ninguém via, para que estivesse pronto para confiar de novo em Deus quando todo mundo estivesse olhando. Irmão, o seu preparo muitas vezes acontece em meio a ambientes de invisibilidade. Ninguém está vendo. Mas quando todo mundo precisar ver, você está pronto. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu amo ela. E o autor diz o seguinte: me perguntaram certa vez quanto tempo eu demoro para preparar um sermão, e a minha resposta foi: leva uma vida inteira. Quanto tempo, pastor, para preparar o sermão de hoje? Uma vida inteira. Comecei a lidar com medo quando me converti, lido com ele até hoje e vou lidar até o último dia da minha vida. O medo está ao redor de todo mundo. Se eu falar para você que o medo não bate à minha porta, eu sou um mentiroso. Mas eu tenho desenvolvido a habilidade de não aceitá-lo como um conselheiro. O medo bate à porta de todo mundo todos os dias. Bateu a porta do coração de Jesus. A Bíblia diz que quando ele está próximo de ser entregue, ele faz uma oração e ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Irmão, a questão não é o que o medo tenta fazer com a gente, a questão é como a gente reage com aquilo que o medo faz. O medo tentou desanimar Jesus, mas Jesus coloca aos pés do Pai dele toda a sua ansiedade. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de ter o que alguns médicos podem considerar, clinicamente falando, talvez uma crise de pânico. Jesus transpira sangue. Segundo a medicina, é o quadro de maior estresse que o ser humano pode dar antes de desligar o seu sistema nervoso. Irmão, ele transpirou sangue, ele estava, segundo o próprio Jesus, sentindo uma angústia mortal. Jesus chama os seus discípulos e ele fala: eu sinto uma angústia mortal, orem comigo. O homem que ensinou o Pai Nosso, o verbo vivo, sente angústia. Por quê? Porque a morte bate a porta. A preocupação de Jesus não era com a morte, porque senão a gente vai acreditar que Jesus ficou abatido mais do que os mártires que vieram depois dele. A preocupação de Jesus era com o afastamento entre ele e o Pai. Pela primeira vez na história, quando ele tomasse o cálice do jugo, quando ele recebesse sobre si o juízo, quando ele recebesse sobre si o nosso pecado, ele deixaria de ser um com o Pai e ele seria pecador. É por isso que em toda a Bíblia Jesus chama Deus de Deus, mas naquele momento ele chama Deus de Pai, mas naquele momento, pela primeira vez, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. A oração: Pai nosso que estás nos céus. Você é bom, não, bom é o Pai que está nos céus. Mas quando ele se torna pecado, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus recebe o pecado, ele deixa de ser um com o Pai, e agora Deus para ele se torna Deus. Por quê? Porque ele se torna pecado.
A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O autor da oração do Pai Nosso deixou de chamar a Deus de Pai, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Irmão, guarda isso: o único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Essa é a graça do Evangelho. Você está comigo ainda? Diga amém. Então ele transpira sangue, ele sente uma angústia mortal. Está tudo bem sentir medo, mas não tem nada bem, não está nada bem domesticar o seu medo. Gigantes foram feitos para serem vencidos, não domesticados. O meu problema, o meu câncer, a minha dívida, não chama de seu o que Jesus já levou sobre ele. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ele levou sobre si o nosso jugo, o nosso juízo, as doenças, as enfermidades, e fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu não sei você, mas a minha vontade é de correr nesse auditório, irmão. Minha vontade é de pular nessa manhã. Alguém comigo aqui? Aleluia! Aleluia! Então guarda isso. Tem problema sentir medo? Não. O problema é aceitar o medo como um conselheiro. Tem problema sentir medo? Não. O problema é abrir a porta e deixá-lo entrar. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você olhar para o teu futuro a partir da perspectiva do que o medo diz que vai acontecer, ao invés de pautar a construção da tua história a partir do que Deus já disse que aconteceria. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você esquecer que medo é um sentimento. Sentimentos passam, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz o Senhor. Então, quando eu trago sentimento como sentimento e um princípio eterno como princípio eterno, todo sentimento passa, mas a minha fé está ancorada em uma palavra eterna. Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu bom pastor, de nada eu terei falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me traz paz, Ele me guarda, Ele me guia, Ele provê, Ele me livra, Ele me salva, Ele me respalda. Deus é por nós, quem será contra nós? Ele me ungiu, o Senhor me ungiu para profetizar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos. O Senhor me ungiu e me chamou para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Preciso me encher das verdades de Deus, para que quando o medo bata, seja uma verdade que abra. Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Guarda isso, irmão. Uau, estou feliz de estar aqui. Alguém está feliz de estar aqui nessa manhã? Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Medo de fracassar, uma expressão da verdade. Em Cristo somos mais do que vencedores. Uma expressão de medo: eu não vou ter para pagar, vai faltar a despensa, as contas, meu Deus, o negócio. Filipenses 4,19, uma expressão da verdade: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Uma expressão do medo: será que essa doença vai me levar? Será que eu vou conseguir romper? Será que eu vou conseguir? Uma expressão da verdade, Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A questão não é se o medo vai bater a porta. A pergunta que eu quero que ecoe em você, não só hoje, mas na sua jornada de fé, é: quando o medo bate a porta, quem abre? Do que você está cheio? Aonde você tem ancorado a tua esperança? Quem é de fato o Senhor da tua história? O que te dá paz? O que te faz crer que esse é o melhor ano da sua vida? Porque a resposta para essas perguntas dizem muito a respeito da constância da sua jornada. Eu conheço homens que a paz que eles têm é no saldo da conta bancária. Irmãos, guarda isso. Tem bilionários que se suicidam quando se tornam milionários. Por mais que seja ridículo para quem olha de fora de forma sistemática, para quem fez do dinheiro o centro da sua segurança, a ausência dele gera um medo absurdo. Alguns não conseguiriam gastar toda a sua fortuna mesmo se esbanjassem, mas tiram a própria vida se perderem parte dela. Por quê? Porque fizeram da sua fortuna a sua segurança.
A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, irmão, guarda isso. A gente precisa ter muito zelo sobre quais são os nossos tesouros e aonde a gente está guardando o nosso coração. Porque a Bíblia diz que é desse lugar que provém as fontes de vida. É por isso que eu sou desprendido ministerialmente, é por isso que eu sou ousado em alguns momentos. Eu falo com muita vulnerabilidade e sem falsa modéstia. Deus sabe, e amigos de bastidores sabem quantas vezes eu coloquei tudo à prova. Ou é a visão que Deus me deu, ou eu estou fora. Ou é isso daqui, ou eu estou fora. E alguns falam, por que você é tão ousado, cara? Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei quem me viu quando ninguém via. Eu sei quem ouvia o meu choro quando ninguém ouvia a minha mensagem. Eu sei quem prometia coisas para mim mesmo sem precisar me prometer nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que me tirou do leito do hospital. Eu sei quem é que proveu quando tudo parecia que não ia acontecer, quando todas as portas se fecharam. Eu sei quem me defendeu quando homens tentaram me caluniar. Eu sei quem soprou meu nome quando tentaram apagá-lo, irmão. Eu sei. Então, quando o medo bate a porta, eu não tenho coragem de olhar para tudo que eu vivi com Deus e ter uma dúvida se de fato Ele vai fazer de novo. Irmão, é impossível sentir medo caminhando ao lado de Jesus e se lembrando quem Jesus é. Porque tudo que vai se apresentar diante de você, Ele é a resposta. Para toda falta, Ele é a resposta. Para toda dúvida, Ele é a resposta. Para todo levante, Ele é a resposta. Para todo principado e potestade, Ele é a resposta. Ele é tudo em todos, Ele é tudo o que a gente precisa. Quando a gente fala que Ele é suficiente, isso é muito forte. Eu reconheço Jesus como meu único, ou seja, não tem outro Deus em quem eu me garanto, não tem outro altar que eu edifique, não tem outra segurança que me sustente, não tem outra base de segurança ou paz que me mantenha de pé. Não é o saldo da conta, não é a geografia, não é o ministério, não é o status, não é a vaidade, não é a aprovação de homens, não são as opiniões ao meu redor. Ele é o meu único, ou seja, não há outro, e suficiente Salvador. O que significa suficiente? Nada precisa ser acrescentado. Ele é completo, Ele é perfeito. A palavra dele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu quero ter. Ele é tudo que eu quero ser. Ele é o centro. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o princípio de todas as coisas, e nele tudo subsiste, para que em tudo tenha plenitude. Ele é a primícia de Deus, a primeira parte de Deus. Ele era o único Filho de Deus, se tornou o primeiro de muitos. Ele é o Verbo vivo. Ele faz parte da Trindade. Ele, o Pai e o Espírito Santo são uma só coisa. Como ter medo se dentro de você habita o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui pra gente. Tem algum incendiário aí no fundo? Ó, você que está em pé. A gente tem alguns lugares, eu acredito, ok? Então, se você precisa de lugar, é só levantar a mão aí, os voluntários vão te ajudar. A igreja está crescendo, irmão. A gente está voltando. We are back. Eu lembro que antes do Covid a gente tinha que correr nas salas para pegar as cadeiras, porque não tinha mais onde colocar as famílias aqui. E eu creio que antes disso acontecer, a gente já vai estar no nosso novo espaço. Você crê nisso? A gente tem se dedicado mais em religar disjuntores de energia do que qualquer outra coisa nas últimas semanas. E eu creio que isso é um empurrão de Deus levando a gente para o novo. Sabe, tem decisões que se a gente não estiver desconfortável, a gente não toma. Olha para cá, não se distrai não, irmão. Tem decisões que se você não estiver num ambiente desconfortável, você não vai tomar.
E o desconforto, ele pode ser um ótimo impulsionador. Você quer um exemplo? Você que está aqui porque você mudou de nação, existe um propósito para a tua vida, e com certeza um dos teus maiores ativadores foi o desconforto. Você estava desconfortável com alguma coisa onde você estava, e por isso você foi trazido para onde você está. E hoje eu quero compartilhar um conselho que vai mudar a sua vida. Quantos querem um conselho que vai mudar a sua vida para sempre? Eu acho que eu vou deixar para o final, porque assim eu não estrago a surpresa e não perco você até o final. Eu vou tentar pregar em 25 minutos hoje, ok? Vocês estão junto comigo? Vamos junto? O conselho que vai mudar a sua vida... Agora é a hora que a gente faz aquele suspense, gente. Me ajuda aí, tem que fazer aquela cara tipo... Oh, come on. O conselho que vai mudar a sua vida... Vocês são incríveis. O conselho que vai mudar a sua vida é o seguinte, irmão: cuide da sua vida. Fala para quem está do seu lado. Fez sentido para alguém aí? Fala isso para quem está do seu lado, mas fala com amor, ok? Para não parecer que está em tom de indireta. Principalmente se for a sua sogra ou um cunhado. Você não vai falar, você precisa cuidar da sua vida, irmão. Não, fala com amor, cuida da sua vida. É algo tão lógico, tão simples, mas é o que de fato muda histórias. É quando eu cuido da minha vida. A gente poderia falar sobre inúmeras coisas quando o assunto é esse. A gente poderia falar sobre personalidade, por exemplo. Uma das maiores crises da nossa geração é a identidade. Porque a gente está querendo ser o outro e aí está faltando a gente no mundo. Se você for igual a alguém que não é você, vai faltar você no mundo. Então nessa crise de identidade, a gente confunde celebrar com copiar. A gente acaba querendo ser alguém que a gente se inspira e a gente acaba deixando de ser quem Deus deseja que a gente seja. Eu poderia falar, além de personalidade, sobre zelo com chamado. Quantas vezes a gente cuida de tantas coisas, mas o chamado eterno que Deus depositou em nós, o motivo pelo qual nós fomos gerados, às vezes acaba ficando esquecido. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre autorresponsabilidade. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você está comigo? Diga amém. Amém. E eu confesso que eu tenho sido muito confrontado por isso. Eu tive uma conversa na semana passada que ela me ativou demais. Eu queria deixar, só abrir um parênteses, eu queria deixar um conselho. Você precisa se cercar de pessoas que te deixam desconfortáveis com as suas fraquezas. Se você buscar conselheiros que respeitam demais os seus limites, você nunca vai sair do lugar. Porque quando as pessoas respeitam demais o nosso limite, a gente começa a criar um afeto com a nossa dor. Você sabia que tem vitimistas que não querem que a dor seja resolvida porque não vão ter mais motivo para se desculpar? Eu vou botar a culpa em quê agora, se todas as minhas dores elas foram resolvidas? É por isso que pessoas feridas procuram pessoas feridas, porque a gente precisa de alguém para concordar com a nossa dor. Faz sentido? Então a gente precisa se cercar de conselheiros que nos impulsionam a romper com aquilo que antes nos limitava. Eu quero falar sobre algo que me chamou a atenção. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um sistema por trás de todo esse mecanismo online que se chama algoritmo. Alguém já ouviu falar de algoritmo? O algoritmo, ele entende o que você quer e ele te entrega aquilo que você quer. Então, você procura, por exemplo, ou você fala, você pode fazer esse teste, você fala sobre, sei lá, eu preciso comprar um novo carro, e vai começar a aparecer um monte de anúncio de concessionária no teu Instagram, no teu Facebook, porque o algoritmo entende o que você procura e te entrega isso. Então, à medida que o algoritmo vai refinando o que você quer, você procura uma pregação e as pregações daquela pessoa aparecem cada vez mais. Você procura algo e aquilo aparece cada vez mais. Alguém já teve essa experiência? Agora, sabe o que é interessante? Existe também um algoritmo social. O que é o algoritmo social? Aquilo que eu me cerco começa a definir tudo que eu consumo, me alimento, ouço. E sem perceber, eu vou me cercando de pessoas que concordam com aquilo que eu concordo. André, isso é um problema? Depende, irmão. Isso para alguns pode ser um suicídio. Eu conheço líderes que viveram um suicídio ministerial porque se cercaram de quem sempre concorda com tudo que ele pensa. Você pode estar indo para um abismo e ninguém vai te alertar. Por quê? Porque você não se cercou de pessoas ousadas para dizerem, você está errado. Quantas pessoas a gente conhece que são relevantes, influentes, milionárias e estão com crise existencial? Eu não vou ser simplista em dar a resposta de por que isso acontece, mas em muitos casos isso acontece porque eles se cercam de quem bajula, celebra, mas nunca fala quando você está errado. E aí qual é o problema?
O problema é que você se cercou de pessoas que celebram aquilo que você tem, quanto você tem, mas não estão preocupados com quem você é e para onde você está indo. Faz sentido? Alguém que teve todo o sucesso que iniciantes naquela carreira desejavam estar, o cara chegou lá, o cara ganhou um Grammy Latino, ou o cara ganhou prêmios, o cara é influente, relevante, tem dinheiro, o cara tem tudo que o dinheiro pode comprar, ele chegou no ápice da carreira, mas ainda assim se sente vazio. Eu não sei se você sabe, mas existem vários ídolos da nossa geração e da geração passada que morreram de overdose. Como alguém que é a voz de uma geração chega ao ponto de desejar tirar a própria vida? É porque em algum momento, provavelmente, se cercou de quem concordava com tudo que ele estava fazendo. Vocês estão comigo ainda? Então o que é o algoritmo social? O algoritmo social é uma rede, é um ecossistema que eu crio em torno de mim com pessoas, com pensamentos que falam ou fazem aquilo que eu quero que eles falem ou façam. Foi feito um estudo, olha que interessante isso, foi feito um estudo durante a Primavera Árabe. E se você colocasse no Google, perguntando sobre o que era a Primavera Árabe, e você fosse uma pessoa mais conservadora, você começaria a ter cada vez mais matérias sobre uma perspectiva conservadora. Mas se você fosse alguém extremista, você ia ter cada vez mais matérias através de uma perspectiva extremista. André, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou correndo para que a gente chegue lá, eu tenho 18 minutos, mas está dando para acompanhar? Vocês estão comigo ainda? O que acontece é que os extremistas se tornavam cada vez mais extremistas. O que acontece é que os conservadores se tornavam mais conservadores, porque o algoritmo faz com que a gente não tenha uma visão real do que está acontecendo, mas ele só entrega aquilo que a gente quer encontrar. E quando um algoritmo social se estabelece, uma geração inteira pode estar indo para o mesmo lugar, porque ninguém despertou para dizer: ei, irmão, não é para aí que a gente tem que ir. Existe uma tese, eu já falei sobre ela alguns meses atrás, de Platão. Existe um pensamento de Platão que é o seguinte: ele fala que é como se tivessem vários homens amarrados de costas dentro de uma caverna. E aí existe uma fogueira, e tudo que eles veem é a projeção da sombra dentro dessa caverna. E aí pequenos animais parecem grandes monstros. E aí está todo mundo acorrentado junto, até que um dia um homem se solta. E quando ele sai da caverna, ele se impacta com a luz do sol, ele começa a enxergar. Tem tempos que ele não enxerga as coisas como realmente elas são. E quando ele vê que existe liberdade do lado de fora, eu acho interessante, porque Platão está falando do evangelho sem saber. Quando ele vê a liberdade do lado de fora, ele vem correndo para falar com quem está dentro. E ele fala: cara, vocês estão presos, a realidade não é o que a gente pensava, não é assim que funciona, vocês estão com uma perspectiva distorcida. E aí, dentro dessa teoria dele, os homens começam a olhar um para os outros dizendo: cara, ele enlouqueceu, eu falei que não era para ir lá para fora, olha como é que ele está maluco. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para nós que cremos é o poder de Deus, aquilo que o mundo considera loucura. Então o que o evangelho faz? Faz com que a gente rompa desse algoritmo social de fazer o que todo mundo faz, desejar o que todo mundo deseja, querer ter o que todo mundo quer ter, e a gente entenda que para cada um de nós existe uma especificidade de Deus, existe algo de Deus para você que é único. Deus não te deu uma impressão digital única, a íris do olho único, não te deu um tom de voz que é seu, para que você faça o que todo mundo está fazendo. Não, Deus comissionou você para fazer história de uma forma que só você pode fazer. Você está comigo? E quando isso acontece, é quando o homem desperta e tudo muda ao redor dele. Por quê? Porque, irmão, é libertador ver alguém que verdadeiramente foi liberto. É inspirador ver uma falha do sistema se levantando. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida significa zela por aquilo que você é, aquilo que você tem e a missão que você precisa fazer. Existe uma expectativa de Deus a teu respeito. Deus te deu dons e talentos específicos. Deus te deu um chamado específico. Deus te deu qualidades específicas. E não é para você buscar ser aceito pelo meio. É para você buscar alegrar o coração daquele que te aceitou primeiro. Então a gente precisa romper com essa necessidade de aprovação. Irmão, olha para mim. Na igreja primitiva, os cristãos morriam por perseguição. O primeiro mártir da igreja primitiva, ele foi apedrejado. No passado, cristãos morriam por perseguição. No presente, os nossos jovens estão morrendo por necessidade de aprovação.
Sem querer endemonizar as redes sociais, porque elas não são um problema, elas são reflexo de quem a gente é, amém? Rede social é como dinheiro. Dinheiro não tem caráter, o dinheiro assume o caráter de quem o tem. Seu dinheiro não é generoso ou medíocre. Seu dinheiro é a expressão de quem você é. Se você é generoso, seu dinheiro vai ser usado para generosidade. Se você é medíocre, o seu dinheiro vai ser retido só para você. As redes sociais são a mesma coisa. Durante muito tempo a igreja endemonizou as redes sociais. Irmão, olha para mim, as redes sociais são um reflexo de quem a gente é. Então a gente vê uma geração por busca de aprovação, mas a gente está sendo ensinado a viver assim. Você quer um exemplo claro? Antigamente a gente alugava uma fita na locadora. Alguém chegou a alugar uma VHS numa locadora? Levanta a mão, por favor. Não me deixe sentir velho sozinho, ok? Você ia na locadora, primeiro que você via pelo pôster o próximo lançamento. Falou, uau, vai ter esse filme do Bruce Willis, legal. Lança mês que vem, eu preciso vir rápido antes que alguém alugue. Você chegava lá, via se a fita estava disponível. Se ela tivesse, você alugava, voltava para casa, assistia, rebobinava, senão você pagava multa. Ok? É tão louco que a gente tinha rebobinadores, irmão. Se alguém tinha um rebobinador em casa, falava, mano, é tipo um luxo, sabe? O cara comprou um negócio só para rebobinar a fita. E aí você voltava e devolvia para a locadora. Tempos depois, começou algo que a gente hoje está tão habituado, que é o streaming. A gente está numa geração em que você pega e, na hora, assiste um filme que ainda está nos cinemas. Pela Apple TV, eu alugo o filme que ainda está no cinema. E aí o que acontece? Inventaram um bendito anúncio do YouTube. E agora, quando aparece um anúncio de 5 segundos, parece que é o demônio que está ali. Porque a gente fica clicando o tempo inteiro para passar, skip, skip, skip. Alguém passa por isso também ou só eu? Pior quando você clica no anúncio e vai para a página e fala, não, peraí. Você quer um outro exemplo que está fazendo com que a nossa dinâmica seja acelerada? O WhatsApp também, a gente quer ouvir todo mundo em 2.0. Alguém já ouviu? Mas, muito bom, muito bom. Você sabia que é uma função que eu acho que está até trazendo mais graça para o nosso dia? Pega aquele chefe que você odeia, bota ele para ouvir em 2.0. Você vai... Cara, você precisa ouvir esse áudio. O que ele está falando? Não, está me demitindo, mas olha isso em 2.0, irmão. Sensacional. Esses dias, pode aplaudir, me ajuda aí a pregar. Esses dias o Sam que me mandou uma música, eu falei, qual que é a terceira música do set? Ele falou, X, eu falei, canta só o refrão pra mim. Aí ele cantou, vocês têm que ouvir na versão pro 2.0. A gente podia gravar, inclusive, um EP todo na velocidade 2.0, eu acho que vai explodir, a nossa geração está muito ansiosa. Sabe outra coisa interessante? No Instagram, a função post fala a respeito de algo posterior ao que já aconteceu. Cara, isso é muito louco. Quando eu vi sobre isso, isso explodiu a minha mente. O que é um post? Você viveu algo e, pum, registrou. Depois, você compartilha. O post é algo posterior ao que foi vivido. Só que depois do post, veio a febre do live. A gente não quer comentar o que viveu, a gente quer mostrar enquanto está vivendo. Tem problema com isso? Não. O problema é quando a gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. A gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. Teve um show, não lembro de qual banda, que o cara chegou ao ponto de falar, não, se ninguém parar de gravar, de levantar os celulares, a gente não vai continuar o show. Porque não vai ter ninguém nessa plateia que vai poder dizer que viveu esse show. Vocês só filmaram esse show. A gente já tem uma equipe filmando. Então, tirando algumas exceções, o que eu quero falar basicamente é, somos uma geração hiperacelerada, e o WhatsApp está aí para provar, somos uma geração carente de aprovação, a gente quer o tempo inteiro provar algo, ou ser aceito, mas eu quero lembrar que, irmão, ninguém vai fazer por você aquilo que só Deus pode fazer por você. O tema da mensagem de hoje, voltando depois de toda essa costura, é que a gente precisa cuidar da nossa vida e olhar para cada um de nós numa perspectiva individual. Qual é o projeto de Deus para o André? O que Deus espera de mim? Deus me vê como resposta de oração para quê? Qual é o propósito pelo qual eu fui gerado? Por que Deus me poupou no ventre da minha mãe? Fazendo com que alguém que não era cristão passasse a acreditar em um milagre quando todos os médicos diziam para abortar. Existe um propósito, irmão, para você estar de pé. Existe um propósito pelo qual Deus poupou você, mesmo apesar dos seus erros, tropeços, apesar do nosso dia mal, da nossa inconstância. Você pode passar a vida inteira desistindo de Deus e ainda assim, a graça e o amor furioso dele falam de um Deus que não desistiu de você.
A gente precisa olhar para a gente numa perspectiva individual. Eu compartilhei essa semana, eu participei de uma live, o tema da live era obstáculos para uma intimidade com Deus. E eu citei 3, mas hoje eu queria falar só sobre um deles, porque esse daqui, ele é fundamental. Se a gente resolver ele, a gente resolveu tudo. Você está comigo ainda? Eu sei que você está suando demais, o ar-condicionado deve estar desarmado, mas vamos até o final, ok? Vai dar certo. A gente vai lembrar disso, né? Vai falar, cara, lembra quando a gente pregava e a luz acabava? Toda vez que aquele amigo do André ia? Tô brincando. Mas você sabia, só abrindo parênteses aqui, que eu estou tão feliz de estar pregando para vocês hoje, que hoje eu estou um pouco mais soltinho. Eu tinha um cunhado, que um dia a gente estava conversando, eu falei, cara, você é muito parceiro, mano. Você lembra que você estava comigo quando eu bati de carro? Lá em São Cristóvão? A gente acabou com a saveira do meu pai, deu perda total. Ele falou assim, lembro, mano, cara, aquele dia foi horrível. Eu falei, mano, que loucura. Eu falei, você lembra que você estava comigo, cara, aquele dia que eu fui espancado? Rasgaram meu nariz, fraturei a mandíbula. Ele falou assim, lembro, eu estava lá na rua de trás. Aí no terceiro eu lembro, eu falei, mano, você lembra? Eu falei, mano, peraí, eu preciso reavaliar se eu vou continuar andando com você. Porque acho que você não é uma boa companhia. Mas fechando esse parênteses, só brincando. Qual que é o principal obstáculo no meu relacionamento com Deus? Sou eu. O principal obstáculo no meu relacionamento com Deus sou eu. A minha profundidade ou a ausência dela, o meu entendimento ou a ausência dele, o meu caráter aprovado ou não, a minha autoridade em Deus, o meu revestimento, a minha fé, tudo isso é uma resposta, é uma reação à minha busca. Olha que louco isso, irmão. Tudo é possível ao que crê. A responsabilidade é sua para definir quais são os seus limites. Em outro momento diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, então, olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que é sempre uma condicional. Se você buscar, eu faço. Se você se arrepender, eu libero. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabe. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. A palavra está dizendo o tempo inteiro que o maior obstáculo da nossa jornada de fé somos nós. É você que vai definir o quanto de Deus você carrega e manifesta. É você que vai definir o quanto de autoridade as suas orações são carregadas. Irmão, é você que vai definir o quão revestido você está. Você está comigo? Diga amém. Só que a gente se acostuma em terceirizar. Eu estou mal, preciso que alguém ore por mim. Os meus filhos estão doentes, eu preciso que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, você em Deus carrega a mesma autoridade que Ele liberou sobre Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Então habita em você poder de ressurreição, habita em você poder de cura, habita em você a autoridade para gerar liberações dos céus, para liberar palavras e elas vão se cumprir. Se você crer e não duvidar, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu lembro de uma citação, eu não lembro de quem é o autor, que ela diz assim, eu nunca conheci alguém que me deu tantos problemas quanto eu. Para pensar, todo negócio errado que você fez, quem escolheu fazer foi você. Toda sociedade traumática lá na frente, quem escolheu entrar foi você. Todo relacionamento frustrado ou abusivo, ou qualquer coisa que lá na frente roubou tua alegria, lá atrás, foi você que escolheu entrar. Faz sentido, gente? Vocês estão recebendo algo de Deus? Desculpa estar nesse tom quase didático, eu queria estar um pouco mais enérgico, mas é porque a gente precisa construir esse entendimento. A gente tem que parar de colocar a responsabilidade em Deus por algumas coisas que a gente está vivendo porque a gente escolheu viver. Não atribua para Deus a responsabilidade da sua crise se você antes não entregou para Ele o controle da sua vida. Então, eu não entreguei para Deus o controle, agora deu ruim, eu vou atribuir para Ele a crise. Não, foi Deus quem quis. Não, irmão, nem sempre as coisas ruins que acontecem foi Deus quem quis. Você quer um exemplo? Não foi Deus que pediu para Davi ficar no palácio no tempo em que todos os reis iam para a guerra. Não foi Deus que pediu para que Sansão tomasse uma mulher que não era para ser dele.
Não foi Deus que pediu para que Pedro negasse, ou qualquer outro herói da fé que em algum momento vacilou. Você pode perceber que não foi Deus quem pediu. Não foi Deus que pediu para que Saul oferecesse sacrifício no lugar do sacerdote. A Bíblia diz que ele ofereceu algo que ele não foi ungido para fazer. Então quando o profeta chega, o profeta diz: Saul, por que você fez isso? Se você não tivesse feito, o teu reinado duraria para sempre, mas como você fez, Deus já está sondando agora um homem segundo o seu coração. Irmão, Saul fez tentou fazer o que não foi chamado para fazer, e até aquilo que havia recebido ele perdeu. Então a gente fala: não, a minha crise na América é porque Deus está tratando o meu caráter. Não, esse problema no meu casamento. Não, irmão, nem toda crise que a gente está enfrentando hoje tem a ver com um propósito ou um desejo de Deus. Algumas delas têm a ver com alguns tropeços ou atalhos que a gente tomou. Você quer um exemplo claro sobre atalhos? E eu preciso correr com isso, que eu só tenho 3 minutos e o teclado pode vir junto para me ajudar e parecer que a gente está terminando. Você quer um exemplo claro na Bíblia sobre atalho? Davi tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Olha isso, irmão, acompanha aqui, não se distraia. Davi, ele tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a arca que carrega a presença manifesta de Deus de volta para a cidade. Então Davi tem a motivação certa, ele quer fazer a coisa certa, mas o problema é que ele está fazendo do jeito errado. Olha o que a Bíblia diz: Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmão, e ele era tão zeloso. Olha o que está lá em Salmos 132, 3. Davi diz o seguinte: eu não entrarei na minha tenda e não deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, e nem que as minhas pálpebras se fechem, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Davi está dizendo o seguinte: eu não vou descansar, eu não vou parar, meus olhos não vão descansar, as minhas pálpebras vão se fechar, até que eu traga de volta para a cidade a presença do Deus vivo. Então ele envia soldados, homens, para trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. O resto da história você já sabe. Eles colocam a Arca da Aliança em cima de carros de bois e eles começam a travessia. Irmão, olha que louco isso. Davi está fazendo a coisa certa, com a motivação certa, está tudo certo. O problema é que ele utilizou um atalho para acelerar. Olha para mim, irmão, a aceleração, ela pode roubar de você o propósito inicial. Às vezes a gente está acelerado demais a ponto de perder aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Davi queria acelerar, então ele coloca em cima de carros de bois a Arca da Aliança. A Bíblia diz que um dos bois tropeça, a arca está quase caindo, então Uzá vai tentar sustentá-la e ele é fulminado. Pegam a arca, levam para a casa de Obed-edom, permanece lá por algum tempo, e aí chega uma notícia para Davi: rei, sabe a casa onde a gente colocou a arca? Tudo que essa família faz prospera por causa da arca. Tudo que eles fazem tem sido abençoado por causa da arca. Davi então manda buscar a arca. Você está comigo? Diga amém. Davi então manda buscar a arca, mas dessa vez ele faz diferente. Ele não vai sustentar o peso da glória em carros de boi, mas no ombro dos sacerdotes. Então os sacerdotes colocam a arca sobre os ombros e vão levando. Mas aqui está a chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, Davi sacrificava um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. André, eu não entendi ainda onde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Você está comigo? O que carregava a arca agora é o que está sendo sacrificado para preparar o caminho para ela. O que Davi está ensinando para mim e para você é que o romper de Deus só acontece quando a gente está pronto para sacrificar os nossos atalhos. Irmão, o mesmo boi que antes levava a arca agora está morrendo para poder preparar um caminho para ela. Davi está dizendo: Senhor, eu já entendi, eu preciso sacrificar os meus atalhos, eu preciso sacrificar os meus atalhos. Eu preciso sacrificar os meus atalhos. Olha que forte isso, irmão. Olha para cá. Era normal o boi ser utilizado como uma linguagem para sacrifício. E talvez seja por isso que a gente nunca se atenta a esse detalhe. É o mesmo elemento que sabotou o propósito, agora está sendo sacrificado para permitir que ele se cumpra. Se a gente não sacrificar os nossos atalhos, a gente não vai viver as nossas promessas.
Então, autorresponsabilidade é entender quais são os atalhos que eu tenho tomado, o que eu tenho feito que não agrada a Deus, o que eu tenho feito com a motivação certa, mas que tem roubado de mim o propósito original. Quantas famílias, irmão, vêm para cá, e eu tenho falado isso incansavelmente, eu sinto de ministrar sobre isso durante algum tempo. Quantas famílias vêm para cá para proporcionar mais conforto para os seus filhos, e quando chegam aqui perdem a sua casa? Quantos pais de família vêm para cá para poder dar um pouco mais de estrutura, e quando vêm para cá perdem o seu casamento? Então a gente quer acelerar algo com o propósito certo, com a motivação certa, mas em busca de atalhos a gente acaba perdendo tudo. Você está comigo? Amém? Sabe outra coisa que eu acho interessante? Eu queria que você imagina se a gente tivesse um drone para colocar lá, naquela época. Imagina uma câmera de cima, Paulinha, assistindo o que estava acontecendo. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos. Irmão, eu amo essas chaves que Deus libera na palavra. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Você sabe o que é esse caminho de sangue? É uma prefiguração do que Jesus faria. Porque um caminho de sangue abriu o acesso à presença. Um caminho de sangue trouxe a presença do lugar onde ela nunca deveria ter saído, de volta para onde ela deve permanecer. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue sabotou os atalhos. Um caminho de sangue colocou as coisas aonde elas deveriam ficar. Então eu estou falando sobre autorresponsabilidade. Mas em 25 minutos eu estou pregando uma mensagem que daria para a gente fazer uma série, irmão. Eu queria muito compartilhar mais alguns pontos com vocês, mas a gente está na América, eu estou tentando ser um pouco mais contemporâneo, pregar em 25 minutos, mas eu queria te lembrar que falar sobre autorresponsabilidade não é colocar você no centro da solução da tua história. Nós não somos o centro da solução da nossa história. André, agora ficou confuso. Você está dizendo que eu tenho que ter autorresponsabilidade, que eu preciso me posicionar, mas você está dizendo que agora eu não sou o centro da... Não, me explica um pouco melhor. Eu vou te explicar, irmão. A autorresponsabilidade não é acreditar que 3 passos vão mudar a sua vida. Eu tenho 5 passos para mudar a tua história. Eu tenho 3 chaves para mudar. Não. Não é autoajuda. É ajuda do alto. A autorresponsabilidade é falar: Pai, eu não tenho o que fazer se o Senhor não fizer. Eu não tenho o que falar se o Senhor não me disser primeiro. Eu não sei para onde ir, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Pai, eu não sei se é para entrar nessa porta ou não, então sinaliza para mim. Eu não sei se essa sociedade te agrada ou não, então me dá sinais claros. Pai, eu não sei o que fazer, mas eu não vou me mover sem que haja uma palavra Tua. Eu estou cansado de pegar atalhos. Eu estou cansado de fazer aquilo que aos meus olhos parece bom, mas não alegra o Teu coração. Então me mostra o que fazer. Me diz para onde ir. A autorresponsabilidade, irmão, é sacrificar os atalhos, mas entender que é o caminho de sangue que me leva de volta para casa. A autorresponsabilidade é saber que quem vai cuidar dos meus filhos sou eu. Mas se Deus não guardar minha casa, em vão vigia o sentinela. A autorresponsabilidade é saber que quem tem que trabalhar todos os dias para manter o meu negócio de pé sou eu. Mas é saber que, como Filipenses 4,19 declara, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Autorresponsabilidade, irmão, é ir com o cajado até a frente do mar, mas ter a confiança de que quando tocar, o Deus que fez o mar pode abri-lo também. Autorresponsabilidade, irmão, é ficar com a parte mais fácil da história. Para pensar, o que é mais fácil? Colocar um cajado no mar ou fazer o mar se abrir? O que é mais fácil? Escolher 5 pedras ou derrubar um gigante? O que é mais fácil, irmão? Reconhecer Jesus como o Senhor ou ser colocado numa cruz? O que é mais fácil? Pedir para Jesus convidar para sair do barco ou andar sobre as águas? O que é mais fácil? Dar 7 voltas em torno das muralhas, louvando ao Senhor forte e poderoso nas batalhas, ou fazer com que aquelas muralhas intransponíveis sejam implodidas? O que é mais fácil, irmão? Olha para cá, que louco isso. Você apenas caminhar no deserto,
ou você fazer com que as aves desçam do céu, o pão caia do céu, as roupas não se desgastem, nada falte. Você percebe que em todo tempo Deus está ensinando para a gente didaticamente: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faça. Você recebe isso? Faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Vocês me dão mais 2 minutos só para concluir? Vocês me dão 2 minutos? Tem alguém que está recebendo algo de Deus aqui essa manhã? Autorresponsabilidade. Conselho que pode mudar a tua vida: cuide da sua vida. Ela custou um preço alto demais para a gente tratar como se fosse qualquer um. Cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida. Ninguém vai poder ser o pai que só você pode ser para os seus filhos. Ninguém vai poder ser o filho que só você pode ser para os seus pais. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Eu preguei semana passada e uma das coisas que eu citei é: um dia a gente brincou na rua com os nossos amigos pela última vez, sem se dar conta disso. Quem estava aqui lembra? E aí a reflexão que eu trouxe é: e se a gente soubesse no último dia que a gente estava brincando que aquele era o último dia, o que você teria feito diferente? Tem alguns melhores amigos de infância que da noite para o dia a gente não viu mais. E se a gente soubesse que aquele encontro era a última vez, que aquela brincadeira de taco na rua era a última brincadeira? Aí, irmão, você está achando que essa é a parte que destrói a gente? Deixa eu te contar o testemunho que eu recebi. Tinha um cara que veio da Califórnia só para ser batizado aqui semana passada. E aí ele falou no final do culto, ele falou: pastor, você falou aquilo e veio um filme na minha cabeça, porque eu me divorciei e tem 5 meses que eu não vejo meu filho. Olha que forte isso, irmão. Aí ele falou: se eu soubesse que a vez que eu brinquei com ele na piscina seria a última vez, eu não teria dormido aquele dia para curtir ele o tempo inteiro. Cara, aí daqui a pouco entra o Lê na minha sala, ele falou: mano, você acabou comigo hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, eu lembrei que os meus pais levavam a gente a pé 45 minutos todos os domingos para a igreja, e voltavam 45 minutos a pé também, e que quando a gente conseguia carona, meus pais colocavam eu e meu irmão para voltar de carro, e eles iam atrás andando a pé. E aí acabou o culto, ele pegou a mensagem e mandou para o pai: pai, mãe, obrigado, porque hoje eu sou apaixonado pela igreja, porque eu aprendi isso com vocês. A gente tem que, irmão, ter esse senso de entender que ninguém vai ser para os seus pais o filho que só você pode ser. Ninguém vai ser para os seus filhos o pai ou a mãe que só você pode ser. Ninguém vai ser no teu chamado aquilo que Deus chamou para você ser. Ninguém vai pregar a mensagem que Deus deu para você pregar. Ninguém vai compor a música que Deus deu para você compor. Ninguém vai escrever o livro que Deus deu para você escrever. Ninguém vai fazer a história que Deus chamou você para fazer. Então entender essa individualidade, essa especificidade, esse cuidado de Deus de ter me esculpido a mão, de ter liberado as palavras sobre mim que são únicas, de ter me desenhado, irmão. O maior designer da história da humanidade é o próprio Deus. Ele desenhou o teu interior. Um Deus que conhece cada estrela pelo nome, mas conhece você também. Deus que é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Irmão, um amor furioso que mesmo tendo criado todas as coisas, não abriu mão delas. Já parou para pensar? Que Deus poderia ter deletado a criação no primeiro erro. Quantos foram criados? 2, deleta, vamos fazer de novo, deu errado. Cara, isso é muito forte, eu vou terminar aqui. Isso é muito poderoso. Por que Deus não deletou quando viu a queda de Adão e Eva? Porque Adão e Eva já estavam de pé, mas ele já tinha sonhado você. Então, por mais que eles tivessem caído, ele já via você. Fomos formados nele antes da fundação do mundo. Irmão, Deus já conhecia você antes do primeiro homem pecar. Deus já conhecia você antes dos seus pais nascerem. Deus já conhecia você. Quero falar sobre uma paternidade segundo o coração de Deus, amém? Porque o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de encorajamento. O modelo de Deus de paternidade fala a respeito de proteção, de provisão. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Moisés recebe de Deus uma missão, Moisés olha para ele e olha para a missão e fala: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para ele é: eu estarei com você.
A paternidade no modelo de Deus sabe que você não tem tudo que você precisa. Irmão, eu quero pregar essa noite, pega essa chave. Você não tem tudo que você precisa, mas o fato do pai estar com você já é tudo que você precisa. Então, às vezes, o filho olha para si e fala: eu não tenho o que eu preciso para chegar lá. Mas a chave não é o que você já tem, é o que o pai tem para te dar. Deus, quem sou eu para libertar o povo, para afrontar Faraó, para passar pelo mar? Deus fala para ele: filho, eu sou com você. O salmista em outro momento fala: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A chave da paternidade, segundo o coração de Deus, é o fato de Deus, como um bom pai, nunca deixar o seu filho desamparado. Aí talvez alguns vão dizer: pastor, mas na minha história não é bem assim que funcionou, porque no ano passado eu enfrentei a maior crise da minha história. Porque há 10 anos atrás eu enfrentei um momento difícil na minha casa, porque esse ano eu perdi a minha empresa, ou eu enfrentei um momento difícil de saúde. Irmão, olha para mim, a gente tem que entender que o fato de Deus permitir que algumas coisas aconteçam, não significa que Deus não nos proteja enquanto elas acontecem. O mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Deus permitiu a fornalha, mas protegeu na fornalha, inclusive dançou com eles lá dentro. Deus permitiu a tempestade, mas protegeu na tempestade. Deus permitiu o gigante, mas protegeu do gigante. Deus permitiu tudo que os heróis da fé enfrentaram, mas protegeu cada um deles. Então eu tenho que entender que a paternidade de Deus não significa um Deus que me livra o tempo inteiro, mas um Deus que me protege o tempo inteiro. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente está com uma paternidade deformada, e a gente acha que um bom pai me livra do processo. Se o teu pai te livra do processo, o teu pai está te poupando da promessa. Porque por mais que meninos possam ouvir de Deus visões de futuro, Deus só faz acontecer quando a gente se torna homem. Deus não tem problema em compartilhar visões e sonhos com meninos. Compartilhou com José quando ele era novo. Compartilhou com inúmeros heróis da fé visões e sonhos. Mas por mais que Deus não tenha problema em compartilhar com você enquanto você é menino, Ele não vai fazer enquanto você não se torna homem. A Bíblia diz que Jesus, Ele crescia em sabedoria diante de Deus e do povo. João Batista crescia em sabedoria diante de Deus e do povo, até que chegou o dia em que Ele se revelou para Israel. Irmão, olha para mim, Jesus cresceu em secreto antes de se revelar em público. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mandaram matar todos os primogênitos, queriam pará-lo antes do ministério dele começar. Cadê Jesus, irmão? Está no deserto. Cadê Jesus? Está na sinagoga. Cadê Jesus? Ele está aprendendo. Até que chega um dia que Jesus se levanta. Porque antes da gente começar a liberar em público, a gente precisa gerar em secreto. Então a paternidade, segundo o coração de Deus, ela prepara antes do envio, ela prepara antes da promessa. Por quê, irmão? Porque se Deus não nos preparar antes de receber, aquilo que Ele vai dar para a gente vai se tornar o nosso tropeço. Irmão, olha o que a Bíblia diz: não se coloca vinho novo sobre odre velha. A gente pode achar que isso é um castigo de Deus, mas isso é uma proteção de Deus. Porque o vinho novo, quando era colocado numa odre velha, a odre velha não suportava o poder do vinho novo. Então, se você coloca um vinho novo numa odre velha, ela se rompe e se perde a odre e o vinho. Olha para mim, vocês estão comigo? Então Deus está dizendo: eu estou te poupando porque eu te amo. Eu estou te poupando por zelo, não porque eu não quero dar, porque isso não é bom para você agora. Então, renova a tua odre e eu derramo o meu vinho. Essa é a paternidade no padrão de Deus. Não é um pai que dá tudo na hora que a gente quer, é um pai que dá na hora que a gente está pronto para receber. Então o que a gente tem que entender é que Deus sempre está pronto para dar. Talvez o que está faltando em mim é estar pronto para receber o que Ele sempre quis me dar. Você acha que eu não queria poder ter a oportunidade de plantar uma igreja no início da minha conversão? A pergunta é: eu estava pronto para isso? Você acha que eu gostaria de ter a oportunidade de pregar para príncipes da minha geração? A pergunta é: eu estou pronto para isso? Quantos que querem ser pai, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou pronto para isso? Porque quando eu entendo, irmão, que tudo que Deus permite que eu passe é um processo, eu paro de rejeitar o processo, eu começo a abraçar eles. Os processos não são o seu problema, os processos são uma ponte que Deus constrói para te levar para as promessas. O processo separa meninos de homens. Você está comigo? Diga amém.
Processo, irmão, processo é libertador, processo ativa dons e chamados, processo forja caráter, processo nos ensina sobre resiliência. Resiliência foi uma palavra de ordem no ano passado. Resiliência nada mais é do que a capacidade de levantar depois que caiu. Não significa que a gente não vai cair, você vai tropeçar, você vai errar. Você vai entrar numa porta que você jura que é de Deus e depois você vai ver que não é. É normal, faz parte. Fala comigo, isso é vida real. Isso é vida real, irmão. Agora o segredo não está da gente ficar com medo e nunca entrar. O segredo está em saber que mesmo se eu tropeçar, o meu Pai está pronto para estender as mãos e me colocar de pé de novo. Você está comigo? Qual é a característica que a gente vê na paternidade de Deus o tempo inteiro? Despertar a grandeza. Se a gente fosse falar de grandeza alguns anos atrás, na igreja brasileira principalmente, isso ia ser muito assustador para alguns, porque a gente aprendeu uma teologia que fala que a gente tem que diminuir o tempo inteiro para que ele cresça. Alguns vão dizer, pastor, isso está na Bíblia, eu sei. Mas essa é a fala de João Batista, não de Jesus. Pega essa chave, irmão. Essa é a fala do último profeta de uma antiga aliança, mas não é fala do segundo Adão da nova aliança. Olha o que João Batista diz, que eu diminua para que ele cresça. Olha o que Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Que vocês brilhem como estrelas no universo, para que todos possam ver. Irmão, João Batista está no final de uma aliança limitada da letra, que depende de sacrifício de animais para poder ser perdoado. Jesus é a nova aliança no Espírito, que já pagou o preço, que já pagou o pecado, que já pagou meu passado e já restabeleceu todas as promessas que o pecado me roubou. Irmão, em Cristo eu posso viver como se o pecado nunca tivesse existido. Então Jesus está dizendo, olha, vocês são como estrelas, vocês vão brilhar para que todos vejam a luz de vocês. Esse brilho não fala a respeito de uma vaidade que aponta para você, e essa é a chave, porque é uma linha muito tênue. Esse brilho fala a respeito da luz de Deus que brilha em você. Porque vamos ser sinceros, irmão, vê se faz sentido. Quando eu estou em Deus, se eu como pastor peco, é uma vergonha para o evangelho. Se eu como homem casado faço alguma coisa errada, vai ser uma vergonha para a igreja que eu pastoreio, sim ou não? Então, da mesma forma que os meus erros causam vergonha, os meus milagres devem ser motivo de alegria. Então o que Deus está dizendo é, a partir do momento que você está em mim, filho, você se tornou um outdoor daquilo que eu posso fazer com um homem que está completamente rendido. Então o teu milagre vai apontar para mim, o teu green card aponta para mim, os teus filhos apontam para mim, as tuas promessas apontam para mim, os teus milagres apontam para mim. Por quê? Porque agora, quando você cresce, a minha glória cresce. Quando você cresce, se manifesta, se torna visível para todo mundo o Deus que em você habita. Eu vi uma frase, eu acho que é do Billy Graham essa semana, eu achei demais. Ele disse o seguinte, a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as outras 99 lerão os cristãos. Isso é muito forte. Cada 100 pessoas, uma está lendo a Bíblia, 99 está lendo os cristãos. Lembra daquele milagre da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela tem um pensamento, anos sangrando, anos precisando de um milagre, ela gastou tudo que tinha, recorreu a todos os médicos, ela tentou de todas as formas, mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade, ela pensou, se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser sarada. Irmão, olha o nível de fé e de entendimento dessa mulher. Ela sabia que não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Ela sabia que ela não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Pastor, mas a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. Não, a Bíblia não diz que ela tocou em Jesus. A Bíblia diz que ela tocou naquilo que tocava Jesus. Ela tocou na roupa de Jesus. Então essa mulher entendeu um princípio. A glória de Deus na nova aliança é algo tão poderoso que se eu tocar naquilo que toca a Ele, eu vou receber o que eu preciso. Você está comigo? É esse princípio que Deus usa para nós. Tem pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus, mas vão ter um encontro com você e vão encontrar Jesus em você. Tem pessoas que nunca ouviram Deus falar, mas vão ouvir você. Tem um amigo que está aqui visitando hoje, e eu não vou falar para não chamar atenção, mas hoje pela manhã veio um casal
E esse casal falou, cara, eu conheci esse seu amigo uma vez em Nova York, a gente estava num GC, numa célula, e ele liberou uma palavra para mim que, cara, eu nunca vi algo daquele tipo. É como se fosse uma visão que ele estava tendo, e ele estava impressionado, falando sobre palavras de sabedoria e palavras de revelação. E ele falou, cara, e exatamente o que ele falou aconteceu. Você vê, alguém ouviu Jesus falar e falou para quem nunca tinha ouvido ele falar. Esse é o princípio do Evangelho. Então por que eu estou compartilhando isso essa noite? Porque eu creio que quando você despertar para a grandeza, tudo ao teu redor vai começar a se tornar grande também. Tua família vai começar a sonhar com grandeza também. Irmão, grandeza, entende isso? Grandeza não é algo que se constrói em dias, ok? Eu lembro de uma frase do Irving McManus, alguns anos atrás, ele falou, a fama se constrói em dias, a grandeza é o trabalho de uma vida inteira. Grandeza tem a ver com você construir legado, grandeza tem a ver com você construir uma vida que vale a pena ser compartilhado. Irmão, é construir algo que vale a pena ser lembrado mesmo depois de você não estar mais aqui. Billy Graham construiu grandeza. E eu não sei por que eu estou falando dele hoje, mas pode fazer sentido para alguém, tá? Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Olha que interessante, quando Billy Graham morreu, no velório dele, colocaram o caixão dele e o púlpito na frente. Eu lembro como se fosse hoje, isso me impactou demais, cara. Eu estava acompanhando algumas reportagens do velório dele, e aí o filho dele foi falar. E o filho falou, o meu pai pregou até na sua morte. Ele pregava sobre o céu, escreveu sobre o céu, falava sobre o céu, agora a mensagem dele se tornou real. Meu pai foi para o céu. Irmão, no velório de alguém que construiu uma vida grande, ele fala mesmo sem precisar falar. Você está comigo? Cara, está diferente aqui hoje, amém? Ele fala até sem precisar falar. O que é isso? É legado, fala comigo, legado. Legado é completamente diferente de herança. Herança é algo que você dá para alguém. Herança é algo que você deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. Então a herança você pode perder, o legado é impossível, está dentro de você. Se tornou parte de quem você é forte, não é, mano? Eu pastorei há alguns anos, eu conheci pessoas que receberam a herança dos seus pais, mas a última coisa que eles querem é ser como seus pais eram. E aí, cara, fala da sua história. Cara, eu recebi uma herança do meu pai, mudou minha vida. Uau, que legal. E aí, como é que seu pai era e tal? Cara, meu pai, enfim, eu prefiro não falar nisso. Ou então, meu pai não foi um cara muito legal. E você percebe que o pai deixou algo para ele, mas não necessariamente deixou algo nele. Herança qualquer um que trabalha bastante pode deixar para alguém. Legado, você precisa de grandeza para compartilhar. Ninguém pode dar o que não tem. Irmão, pega essa chave. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, como eu vou compartilhar grandeza com meu filho se não existe grandeza na minha história? Eu falei sobre isso, acho que semana passada, semana retrasada, sobre a responsabilidade que nós temos de gerar nos nossos filhos aquilo que Deus está gerando em nós. Porque o que a gente vê é o seguinte, principalmente na América, tem pais que vêm para cá e falam, meu filho tem 17 anos, ele não quer ir para a igreja, me ajuda a tornar meu filho apaixonado. Eu não consigo tornar o teu filho apaixonado em 6 meses, se ele, 17 anos com você, não conseguiu ver isso em você. Não transfere para mim uma responsabilidade que é sua. Então, você não quer vir, não quer se envolver, não quer participar, você não quer viver por isso. E agora, quando o seu filho está um pouco maior, você quer que ele deseje viver por algo que ele nunca viu ninguém desejando. Eu falei sobre isso 2 semanas atrás, o Lê veio falar comigo ali na sala, ele falou, cara, você acabou comigo, mano, hoje, com a pregação, porque eu lembrei da minha infância. Acabou a pregação, ele falou, eu precisei ligar para meus pais e agradecer. Eu falei, obrigado, eu sou apaixonado pela igreja hoje, porque vocês são apaixonados pela igreja. Uma palavra trouxe clareza para ele. Eu acho que talvez até aquele momento ele nem tinha se ligado que toda essa paixão que ele tem não surgiu do nada, ela foi transferida, isso se chama legado. Ele falou, mano, os meus pais andavam com a gente 45 minutos a pé para ir para a igreja.
Ida. Não, já está acabando, deixa eu pregar mais um pouco. Alguém me dá mais 5 minutos para pregar? Alguém me dá mais 5 minutos? Amém. Então segura um pouquinho, entra daqui a 3 minutos, só para parecer que está acabando. Jesus. Eu nem consegui entrar na pregação ainda. Dá para a gente fazer uma série sobre isso. Eu tentei hoje de manhã, não consegui. Estou tentando hoje à noite, não consegui. Tem alguns tópicos que a gente vai deixar para a semana que vem, quem sabe. E aí ele falou, a gente andava 45 minutos a pé para ir para a igreja e 45 minutos a pé para voltar da igreja. E aí quando meu pai conseguia carona, ele mandava eu e meu irmão na frente e ele voltava de carro. Perdão. Ele mandava eu e meu irmão de carro e ele voltava a pé. Então entende isso. Uma criança está vendo paixão nos pais e ele não vai precisar fazer esforço para ser apaixonado. Por quê? Porque isso passou a ser quem ele é. Então eu creio, irmão, eu posso errar de várias formas, mas uma coisa que nunca vai faltar para minha filha é a referência de que o pai dela era apaixonado por Jesus. O vídeo dela, o que me quebrou, eu comecei a ver hoje de manhã, em casa, tomando café, eu parei, eu falei, não, deixa que eu vou terminar de ver na igreja. Uma frase dela, para mim, deu uma sensação do tipo, cara, vale a pena, a gente está indo bem. Ela falou, meu pai é um pastor grande. Olha que louco isso, eu não tinha nem ideia, irmão. E eu estava pregando sobre paternidade que desperta a grandeza. Ela falou, e ele está mudando o mundo. O que uma criança que vê no seu pai alguém que está mudando o mundo vai querer ser quando crescer? Faz sentido? Então quando o mundo tentar falar para ela, você tem que ser igual, ela vai falar, não dá, eu nasci para mudar o mundo, não para me conformar com ele. Irmão, isso é Romanos, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém que foi gerada por um pai que está transformando o mundo, não vai querer nadar na mesma corrente que o mundo inteiro está nadando. Eu fui gerada para colocar o mundo de cabeça para cima. Eu fui gerada para fazer história. Pastor, você não acha que isso é um pouco de, sei lá, de prepotência? Não, eu acho que é um desperdício se você viver qualquer coisa longe disso. Sendo príncipe, sendo filho do Deus vivo, carregando dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e achar que você foi gerado por Deus para pagar contas, comprar coisas e viver uma vida normal. Não, você não foi gerado por Deus para viver uma vida normal, porque uma vida normal, pessoas normais vivem. Você foi gerado por Deus para viver uma história sobrenatural, porque isso só os filhos de Deus podem. Somos pessoas ordinárias, mas servimos a um Deus extraordinário. Não dá para ser diferente disso. Por quê? Porque Deus colocou grandeza em mim. Deus decidiu habitar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se existe alguma resistência no que eu estou pregando na mente de alguém aqui, ou alguém que está online, já somos 8.000 pessoas conectadas. Suécia, Austrália, Bolívia, Alemanha conectadas também. Japão, Angola, Argentina, Moçambique, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguém ainda pode ter uma resistência do tipo, pastor, eu ainda não estou convencido de que eu preciso ter uma vida de grandeza. Então deixa eu só lembrar da matéria-prima que foi colocada em você. Mesmo que você não queira, o Deus que decidiu habitar em você, Ele é grande. É como um tesouro colocado em vaso de barro. Isso é quem nós somos. O vaso é de barro, é simples, é frágil, é limitado, mas tem um tesouro colocado dentro dele. Esses dias acharam um diamante, é o terceiro maior do mundo, se eu não me engano. Essa semana passada eu vi a matéria. E sabe o que é interessante? Se eu pegar o cofrinho da Ceci e colocar esse diamante lá dentro, não vai diminuir o valor do diamante por conta do lugar que ele foi depositado. Mas certamente vai valorizar o porquinho da Cecília depois que ele for colocado ali. Faz sentido? Assim somos nós. Como vasos de barro com tesouro colocado dentro. Eu carrego a própria vida de Deus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Irmão, são verdades bíblicas que a gente tem que trazer à nossa memória em todo o tempo. Senão, o nosso evangelho vai se resumir a frases motivacionais. Qual é o princípio fundamental do evangelho? O único que poderia me julgar
preferiu morrer no meu lugar. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Ele era o unigênito. Olha para mim, irmão. E olha que eu não era muito bom em português na época do ensino médio, mas unigênito significa o único gerado. Jesus era o único filho gerado por Deus, mas depois que ele se entregou à morte e ressuscitou, ele se tornou primogênito. O que é o primogênito? Primeiro de muitos. O único filho de Deus morreu para que voltasse a se tornar o primeiro de muitos. Então ele se entrega como único e volta como primeiro. E quem que vem depois? Eu, você, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. Você está comigo? Bases fundamentais do Evangelho. O sangue de Jesus me lavou. E pelas pisaduras dele eu fui sarado. Isaías 53. Certamente Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Por que eu sou sarado? Porque aquele que era a própria vida se fez doente para eu me tornar sarado. Aquele que era completamente próspero se fez maldito para eu ser feito abençoado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim para que eu me tornasse justiça de Deus. O maior milagre do Evangelho, irmão, é esse milagre da substituição. Jesus tomou meu lugar naquela cruz, tomou a minha coroa naquela cruz, passou a minha vergonha naquela cruz, recebeu o meu jugo naquela cruz, pagou pelos meus pecados naquela cruz. Então eu não posso viver como se aquilo não tivesse sido feito. Você está comigo? O louvor está comigo? Vocês estão comigo? Pega essa chave, irmão. Se você não caminha com uma mentalidade próspera, não significa que o pecado de Jesus vai ser cancelado. Olha, o André não quis utilizar a prosperidade, então vamos voltar atrás e cancelar o sacrifício. Não, o sacrifício não vai ser cancelado, ele já aconteceu. Se você vai usar ou não, é uma escolha sua, mas está disponível. Se você não quer caminhar segundo a grandeza que Deus tem para você, irmão, é uma escolha sua, mas não vai mudar o que Jesus fez, já está pago, já foi consumado. Quando ele está lá, de braços abertos, a Bíblia diz que ele declara em alta voz: tetelestai, está consumado. Pai, eu te entrego meu espírito, está consumado, foi feito, o preço foi pago. Jesus entrega a vida dele. A Bíblia diz que ele toca o inferno, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Uma das passagens que eu sou mais apaixonado na Bíblia é quando diz que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Cara, isso é muito forte, olha para mim. Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre o inferno na cruz. Eu vou finalizar agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho 2 minutos. Eu estou tirando onda, tem 2 minutos ainda. Dá para a gente pregar uma série em 2 minutos. Vocês estão comigo? Não me deixe sozinho, não. Eu só tenho 2 minutos. Jesus. Todo o inferno, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, eu quero te fazer um convite. A gente vai sair daqui. Você nunca mais vai olhar para você segundo quem você é. Você vai começar a olhar para você segundo o teu pai diz que você é. Amém? Então, se o cansaço disser para, você vai ouvir Deus dizendo para você: continua, eu sou contigo. Se o medo disser para, você vai ouvir Deus falando com você: podem 1000 cair ao teu lado, filho, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Se vier uma crise financeira, você vai lembrar Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Irmão, se vier qualquer condenação, você vai lembrar: eu sou santo, inculpável, livre de qualquer condenação. Se o pecado tentar falar para você quem você é, você vai poder falar: ei, não me procura no meu passado, eu não estou mais lá, Jesus mudou a minha história. Você está comigo? Então viver uma vida de grandeza, viver uma vida de grandeza é caminhar segundo a altura da identidade que eu tenho. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!